E se eu te disser que uma simples falha no elevador pode mudar completamente o destino de 3 pessoas? Uma história que prova que os encontros mais importantes da nossa vida acontecem quando menos esperamos. Aliás, me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? Quero conhecer nossa audiência incrível. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto que ajuda muito. Agora vem comigo nessa jornada emocionante que vai mexer com seu coração. Carlos Eduardo Santos observava São Paulo através das janelas blindadas de sua cobertura no Morumbi, os olhos cinzentos refletindo a frieza que carregava no peito há 5 longos anos. Aos 42 anos, o magnata do setor imobiliário havia construído um império avaliado em centenas de milhões, mas vivia como um prisioneiro em sua própria fortaleza de luxo. Senhor Santos, a reunião com os investidores japoneses é às 3 da tarde, anunciou Paula, sua secretária, mantendo a distância respeitosa que ele exigia de todos. Carlos Eduardo ajustou o punho da camisa italiana e assentiu friamente. Desde a morte de Letícia, sua esposa, em um acidente de carro, ele havia se transformado em uma máquina eficiente de fazer dinheiro. Sentimentos eram um luxo que não podia se permitir. Doíam demais. O elevador privativo o levou direto ao térreo do prédio na Faria Lima. Entrou no elevador social com movimentos mecânicos como fazia todos os dias. Mas hoje, o destino tinha outros planos. Um estrondo metálico ecoou pela estrutura. As luzes piscaram. O elevador parou abruptamente no 15º andar. Que diabos! Murmurou Carlos Eduardo, apertando todos os botões. Nada. Foi quando ouviu. Um choro desesperado do outro lado das portas. Um choro de criança. Como um homem que havia jurado nunca mais se envolver emocionalmente com ninguém, reagiria ao encontrar uma menina chorando, pedindo ajuda para salvar sua mãe. Socorro! Por favor, alguém me ajuda! A voz infantil atravessou o metal das portas como uma flecha direto no peito de Carlos Eduardo. Ele socou o botão de emergência, repetidamente, até que as portas se abriram com um chiado. Diante dele, uma menina de cerca de 6 anos, com cabelos castanhos desalinhados e olhos vermelhos de tanto chorar, o encarava com desespero. Meu tio, por favor! Ana Clara agarrou a calça social dele com suas mãozinhas pequenas. Minha mãe está muito doente e eu não sei o que fazer. Ela desmaiou e não acorda direito. Carlos Eduardo sentiu algo estranho se remexer em seu peito. Uma sensação que havia enterrado há anos. Onde está sua mãe, menina? Aqui, no escritório onde ela trabalha, limpando. Por favor, o senhor pode ajudar? Eu prometo que a gente paga depois. Contra todos os seus instintos de autopreservação, Carlos Eduardo seguiu Ana Clara pelo corredor. O escritório estava vazio. Eram 6 da tarde de uma sexta-feira. No fundo, junto aos produtos de limpeza, uma jovem mulher estava sentada no chão, encostada na parede, pálida como papel. Marina Silva, 26 anos, tinha a beleza natural de quem já foi muito mais vibrante. Seus olhos castanhos se abriram com esforço quando ouviram passos. Ana Clara, eu disse para você não incomodar ninguém, sussurrou com a voz fraca, tentando se levantar e falhando. Mãe, este moço vai nos ajudar. Ana Clara correu para ela. Ele parece rico, olha a roupa dele. Carlos Eduardo se ajoelhou, observando a palidez extrema de Marina, os lábios ligeiramente azulados, a respiração superficial. Você precisa de um médico. Agora. Não tenho dinheiro para médico, Marina murmurou envergonhada. Vai passar, e sempre passa. Não vai passar coisa nenhuma. Carlos Eduardo já estava discando para seu motorista. Roberto, traga o carro para a Faria Lima 1500, emergência médica, e ligue para o doutor. Henrique, quero ele esperando no Einstein. Marina tentou protestar, mas Carlos Eduardo a pegou no colo como se ela fosse feita de cristal. Ana Clara seguiu ao lado, segurando a mão da mãe. No hospital, enquanto Marina era atendida, Carlos Eduardo se viu sentado na sala de espera com uma menina de 6 anos que havia acabado de conhecer. Ana Clara balançava as perninhas na cadeira ao lado, olhando para ele com uma mistura de gratidão e curiosidade. Por que o senhor nos ajudou? Perguntou ela de repente. Carlos Eduardo olhou para aqueles olhos grandes e inocentes. Por que mesmo ele havia ajudado? Não sei.
respondeu honestamente. Quando o Dr. Henrique saísse daquele consultório, que diagnóstico devastador ele traria que mudaria para sempre a vida daquelas 3 pessoas? Miocardiopatia dilatada. Dr. Henrique Moreira pronunciou as palavras como uma sentença. Carlos Eduardo sentiu Marina tremer ao seu lado na cadeira do consultório. O coração dela está aumentado e perdendo a capacidade de bombear sangue eficientemente. O que isso significa, doutor? Marina perguntou com a voz embargada, apertando a mão de Ana Clara. Significa que você precisa de medicação cara e constante. Cerca de R$3.000 por mês só em remédios. E, eventualmente, o médico fez uma pausa pesada. Pode precisar de um transplante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana Clara olhava de um adulto para outro, tentando entender por que todos pareciam tão assustados. Quanto custa um transplante? Carlos Eduardo perguntou, sua voz controlada como sempre. Entre R$200 e R$300.000, sem contar o pós-operatório. Marina desabou. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela tentava processar a informação. Eu ganho R$1.200 limpando escritórios, quando consigo trabalho. Mãe, por que você está chorando? Ana Clara subiu no colo de Marina. O moço rico vai nos ajudar, né, moço? Todos os olhos se voltaram para Carlos Eduardo. Ele observou mãe e filha abraçadas, 2 seres humanos à beira do abismo, e sentiu suas defesas cuidadosamente construídas começarem a rachar. Dr. Henrique, comece o tratamento imediatamente. Todos os custos são por minha conta. Carlos Eduardo, Marina tentou protestar. Eu não posso aceitar isso, nem sei seu nome completo. Santos, Carlos Eduardo Santos. Ele a encarou com intensidade. E você vai aceitar sim, porque Ana Clara precisa da mãe. Mas eu não conheço você, por que faria isso por estranhos? Carlos Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. A verdade era que ele mesmo não sabia por que estava fazendo aquilo. Algo naquela menina corajosa que pediu ajuda, algo naquela mãe jovem lutando sozinha, havia despertado uma parte dele que pensara estar morta. Talvez porque Ana Clara me lembrou que ainda existem pessoas boas no mundo, disse finalmente. Dr. Henrique observava a cena com interesse profissional. Em 40 anos de carreira já havia visto muitos atos de caridade, mas havia algo diferente ali. A forma como Carlos Eduardo olhava para Marina não era apenas piedade. Muito bem, disse o médico. Marina, você vai começar o tratamento na segunda-feira, mas vai precisar de repouso absoluto e acompanhamento constante. Eu trabalho, doutor. Se não trabalhar, não como. Não se preocupe com isso agora, Carlos Eduardo interrompeu. Você vai se concentrar em ficar boa. Quando saíram do hospital, Ana Clara perguntou, Moço Carlos, minha mãe vai ficar boa agora? Carlos Eduardo olhou para a menina, depois para Marina, que o observava com uma mistura de gratidão e desconfiança. Vai sim, Ana Clara. Eu prometo. Mas como um homem que havia passado 5 anos evitando qualquer envolvimento emocional, reagiria quando descobrisse a verdadeira história de sofrimento daquela família. Carlos Eduardo observava Marina pela janela do carro enquanto Roberto os levava para casa. Ela havia adormecido durante o trajeto, o rosto relaxado revelando a beleza que o cansaço e a doença tentavam esconder. Ana Clara cantarolava baixinho no banco de trás, finalmente tranquila após horas de terror. Para onde, senhor? Roberto perguntou pelo retrovisor. Carlos Eduardo hesitou. Não podia simplesmente largá-las na cidade Tiradentes em um quarto alugado, não depois de descobrir que Marina estava literalmente morrendo por falta de cuidados médicos. Para casa, decidiu. Para a minha casa. Marina despertou quando o carro entrou no condomínio fechado do Morumbi. Seus olhos se arregalaram ao ver a mansão de 3 andares, com jardins impecáveis e uma fonte no meio da entrada circular. Carlos Eduardo, o que estamos fazendo aqui? Você precisa de repouso e acompanhamento médico. Tenho espaço de sobra. Eu não posso morar na sua casa. Nem te conheço. Mãe, Ana Clara interrompeu. Olha que lugar lindo. É que nem os castelos dos filmes. Dona Carmen, a governanta que trabalhava para Carlos Eduardo há 15 anos, saiu para recebê-los. Seus olhos maternais imediatamente captaram a situação. Um homem poderoso, uma mulher doente
e uma criança carente. Dona Carmen, esta é Marina e Ana Clara. Elas vão ficar na ala de hóspedes por um tempo. A governanta assentiu sem fazer perguntas. Conhecia Carlos Eduardo desde antes da morte da esposa e sabia reconhecer quando ele havia tomado uma decisão irrevogável. Venham, queridas, vou mostrar o quarto de vocês. Enquanto Dona Carmen levava Ana Clara para conhecer a casa, Marina se voltou para Carlos Eduardo no hall de entrada. Por que está fazendo isso? E não me diga que é só caridade. Carlos Eduardo a estudou por um momento. Conte-me sobre Ana Clara, onde está o pai dela? O rosto de Marina se fechou imediatamente. Isso não é da sua conta. Se vocês vão morar na minha casa, é sim. Marina respirou fundo, como se estivesse se preparando para reviver uma dor antiga. Diego. O pai dela se chama Diego. Namorei com ele dos 17 aos 19 anos. Quando descobri que estava grávida, ele disse que não ia sustentar bastarda de ninguém e desapareceu. E sua família? Meus pais são conservadores. Uma filha solteira grávida era uma vergonha que eles não podiam aceitar. Me mandaram embora de casa. Lágrimas começaram a formar em seus olhos. Desde então, sou só eu e Ana Clara contra o mundo. Carlos Eduardo sentiu uma raiva antiga pulsar em suas veias. Como alguém podia abandonar uma mulher grávida? Como pais podiam rejeitar a própria filha? Você trabalha com limpeza desde então? Garçonete, faxineira, vendedora, babá, qualquer coisa para dar comida para ela. Quando começaram os problemas no coração, 2 anos atrás, ninguém mais quis me contratar. Quem quer uma funcionária que desmaia no meio do trabalho? Mamãe, vem ver meu quarto! Ana Clara gritou do andar de cima, a voz ecoando pela mansão. Marina limpou os olhos rapidamente. Ana Clara nunca teve um quarto só dela. Sempre dividimos tudo. Cama, comida, sonhos. Agora ela tem. Carlos Eduardo disse simplesmente. Quando subiram para ver o quarto de hóspedes, Ana Clara estava girando no meio do cômodo, os braços abertos, sorrindo como Carlos Eduardo não a havia visto ainda. Mamãe, é muito grande, e tem uma cama só para mim. E olha, tem uma televisão. Marina se emocionou, vendo a filha tão feliz. É lindo mesmo, amor. Tem mais. Dona Carmen disse com um sorriso. Carlos Eduardo mandou eu comprar algumas roupas para vocês duas. Estão no armário. Não posso aceitar isso. Marina protestou novamente. Mãe, Ana Clara puxou a barra da blusa dela. O moço Carlos é um anjo, igual aqueles das histórias que você me conta. Carlos Eduardo riu. O primeiro som genuíno de alegria que emitira em anos. Nunca me chamaram de anjo antes. Mas como Carlos Eduardo reagiria quando Ana Clara inocentemente fizesse uma pergunta que o forçaria a confrontar sua própria dor enterrada? Moço Carlos, você tem filhos? A pergunta de Ana Clara ecoou pelo quarto como um tiro. Carlos Eduardo congelou, o sorriso morrendo em seus lábios. Marina percebeu imediatamente a mudança em sua expressão e tentou intervir. Ana Clara, não faça perguntas pessoais. Mas eu só queria saber... A menina insistiu inocente. Se você tivesse filhos, eles poderiam brincar comigo. Esta casa é muito grande para brincar sozinha. Carlos Eduardo se dirigiu à janela, as costas tensas. Não, disse com a voz controlada. Eu não tenho filhos. Por que não? Você é rico, tem uma casa grande. Ana Clara, Marina repreendeu, percebendo que havia tocado em algo doloroso. Está tudo bem. Carlos Eduardo se virou, o rosto novamente uma máscara impassível. Vou deixar vocês se instalarem. Dona Carmen, providencie tudo o que precisarem. Ele saiu do quarto abruptamente, deixando um silêncio pesado para trás. Mais tarde naquela noite, Marina desceu para pegar um copo d'água na cozinha. A mansão estava silenciosa, mergulhada na escuridão. Passou pela sala de estar e viu uma luz vinda do escritório. Hesitou por um momento, depois bateu levemente na porta entreaberta. Entre! Veio a voz cansada de Carlos Eduardo. Ele estava sentado atrás de uma mesa de mogno, um copo de uísque pela metade na mão, olhando para uma foto emoldurada. Desculpe Ana Clara ter perguntado sobre filhos, ela é curiosa demais às vezes. Carlos Eduardo virou a foto para ela. Era a imagem de um casal feliz. Ele mais jovem, sorridente, ao lado de uma mulher loira linda.
Letícia e eu tentamos ter filhos por 3 anos, disse com a voz rouca. Ela fez 2 tratamentos de fertilização que não deram certo. Estávamos pensando em adoção quando o acidente aconteceu. Marina se aproximou devagar, como se temesse assustá-lo. Sinto muito. Ela ia adorar Ana Clara, ele continuou, os olhos fixos na foto. Letícia sempre disse que uma casa sem risadas de criança era apenas uma construção vazia. É por isso que nos ajudou? Por que Ana Clara te lembrou dela? Carlos Eduardo bebeu o resto do uísque de uma vez. Talvez. Ou talvez porque Ana Clara me lembrou do que eu perdi e nunca vou ter. Marina sentiu o coração se partir por aquele homem poderoso que carregava tanta dor escondida. Carlos Eduardo, você salvou nossas vidas hoje. Isso deve contar para alguma coisa no plano do universo. Ele a olhou então. Realmente a olhou. E Marina sentiu algo se mover entre eles, uma conexão que ia além da gratidão ou da caridade. Por que Diego te abandonou? Perguntou de repente. A pergunta a pegou desprevenida. Ele disse que não estava pronto para ser pai, que eu deveria resolver o problema sozinha. Idiota, Carlos Eduardo murmurou com raiva genuína. Às vezes eu penso que foi melhor assim. Ana Clara merece alguém que a queira de verdade, não alguém que a veja como um fardo. Ela é uma menina incrível, corajosa como a mãe. Marina corou com o elogio. Ela perguntou sobre você ter filhos porque gostou de você. Ana Clara tem um instinto muito bom para pessoas. E você? Também tem esse instinto? A pergunta carregava uma intensidade que fez Marina se sentir vulnerável. Eu aprendi a desconfiar de todo mundo. Mas com você é diferente. Por quê? Porque você poderia ter nos dado dinheiro e mandado embora, mas trouxe a gente para sua casa. Você não está tentando nos impressionar ou conseguir algo em troca. Você está genuinamente tentando ajudar. Carlos Eduardo se levantou e foi até ela. Estavam agora muito próximos, e Marina podia sentir o perfume caro dele, ver os detalhes dos olhos cinzentos que pareciam carregar o peso do mundo. Marinas, ele disse suavemente, você e Ana Clara podem ficar aqui o tempo que quiserem. Não é caridade, é egoísmo. Esta casa estava morta antes de vocês chegarem. Mas como esse momento íntimo seria interrompido de uma forma que deixaria tanto Marina quanto Carlos Eduardo questionando o que realmente estava acontecendo entre eles. Mamãe? A voz sonolenta de Ana Clara ecoou pelo hall, interrompendo o momento carregado entre Marina e Carlos Eduardo. Tive um pesadelo. Marina se afastou imediatamente, o rosto vermelho, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Carlos Eduardo pigarreou e guardou a foto da esposa na gaveta. Estou aqui, amor. Marina se dirigiu para a escada, onde Ana Clara apareceu em um pijama novo que Dona Carmen havia providenciado. Sonhei que voltamos para aquele quartinho escuro e que você ficou doente de novo. A menina fungou, ainda meio adormecida. Marina a pegou no colo. Foi só um sonho, pequena. Estamos seguras aqui. Carlos Eduardo observava a cena. Algo se mexendo em seu peito. A ternura entre mãe e filha, a proteção instintiva de Marina, a confiança absoluta de Ana Clara, era tudo que ele e Letícia haviam sonhado ter. Ana Clara, ele disse suavemente, que tal se eu te mostrar algo que vai espantar todos os pesadelos? A menina levantou a cabeça do ombro da mãe interessada. Ele as levou até uma porta que Marina não havia notado antes. Quando a abriu, revelou uma biblioteca imensa, com estantes do chão ao teto e uma poltrona de couro no centro. Uau! Ana Clara sussurrou. É igual à biblioteca da Bela e a Fera. Letícia adorava ler aqui, Carlos Eduardo disse, a voz carregada de nostalgia. Ela sempre dizia que livros eram a melhor cura para pesadelos. Ana Clara desceu do colo da mãe e correu até as estantes, os olhos brilhando. Tem livros de história? Tem de tudo. Contos de fada, aventuras, histórias de princesas. Ana Clara, Marina começou. É muito tarde para... Por favor, mamãe, só uma história pequenininha? Marina olhou para Carlos Eduardo insegura. Ele assentiu com um sorriso que fez algo derreter dentro dela. Carlos Eduardo escolheu um livro de contos e se sentou na poltrona. Ana Clara se acomodou em seu colo naturalmente, como se fosse o lugar mais normal do mundo. Marina ficou de pé,
observando a cena com o coração acelerado. Era uma vez uma princesa que vivia em uma torre muito alta. Carlos Eduardo começou, sua voz profunda e melodiosa. Ela era muito triste porque achava que nunca seria resgatada. Marina observava como ele lia com cuidado, adaptando as palavras para que Ana Clara entendesse, como sua mão grande acariciava delicadamente os cabelos da menina. Havia uma ternura nele que contrastava completamente com o empresário frio que havia conhecido no elevador. Ana Clara adormeceu no meio da história, a cabeça encostada no peito de Carlos Eduardo. Ele continuou lendo baixinho, mais para Marina do que para a menina. Obrigada, Marina sussurrou quando ele terminou a história. Por quê? Por ser tão gentil com ela. Ana Clara nunca teve uma figura paterna. Ver ela assim, confiante e segura. Marina engoliu em seco. Você seria um pai maravilhoso. Carlos Eduardo olhou para a menina dormindo em seus braços, depois para Marina. Eu não sei como ser pai. Está sendo agora. Ela respondeu simplesmente. Quando ele se levantou para levar Ana Clara de volta para o quarto, Marina viu como tomava cuidado para não acordá-la, como segurava firme, mas delicadamente. No quarto, enquanto Marina arrumava as cobertas, Carlos Eduardo depositou Ana Clara na cama com a precisão de quem já havia feito isso 1000 vezes. Boa noite, pequena princesa, ele sussurrou, beijando a testa da menina. Do lado de fora do quarto, parados no corredor escuro, Marina e Carlos Eduardo se encontraram em silêncio novamente. Marina, ele começou, a voz hesitante. Eu preciso te dizer algo. O quê? Não consigo parar de pensar em você, 2 desde que entraram na minha vida. E isso me assusta. Marina sentiu o coração acelerar. Carlos Eduardo. Sei que é loucura. Nos conhecemos há menos de 24 horas. Mas quando olho para você, quando vejo Ana Clara sorrindo, é como se eu lembrasse como é estar vivo de verdade. Marina deu um passo mais perto. Eu sinto a mesma coisa. Desde que Diego me abandonou, construí muros ao redor do meu coração. Mas você... Eu o quê? Você me faz querer derrubá-los. Carlos Eduardo estendeu a mão e tocou o rosto dela suavemente. Marina fechou os olhos, se permitindo sentir aquele toque cuidadoso. E se nos machucamos? Ele perguntou. E se nos curamos? Ela respondeu. Mas como essa conexão crescente entre eles seria testada quando uma crise médica de Marina os forçasse a confrontar a realidade de que o tempo pode estar se esgotando. O grito de Ana Clara atravessou a mansão às 5 da manhã, como uma sirene de alarme. Dona Carmen, moço Carlos, minha mãe não acorda. Carlos Eduardo saltou da cama, o coração disparado. Correu descalço pelo corredor até o quarto de hóspedes, onde encontrou Ana Clara balançando Marina desesperadamente. Marina estava desmaiada, o rosto pálido como cera, os lábios com uma tonalidade azulada que fez o sangue de Carlos Eduardo gelar. Marina! Ele se ajoelhou ao lado da cama, verificando o pulso dela, fraco e irregular. Dona Carmen, chame o SAMU, agora! Ela vai morrer? Ana Clara chorava agarrando a camisa do pijama dele. Moço Carlos, minha mãe vai morrer? Não, ele disse com uma firmeza que não sentia, pegando Marina no colo. Não vou deixar. No Einstein, Carlos Eduardo não saiu de perto da maca de Marina nem por um segundo. Segurou a mão dela durante todos os exames, sussurrando palavras de encorajamento que não sabia se ela podia ouvir. Por favor, Marina, não me deixe. Ana Clara precisa de você. Eu preciso de você. Dr. Henrique saiu da UTI com expressão sombria. Carlos Eduardo, precisamos conversar. Ana Clara estava dormindo no colo de Dona Carmen na sala de espera. Carlos Eduardo se levantou preparando-se para o pior. O coração dela está pior do que pensávamos. O músculo cardíaco está severamente comprometido. Ela precisa entrar na lista de transplante imediatamente. Faça isso. Carlos Eduardo, você precisa entender. Mesmo com o transplante, as chances são de 50%. E sem ele... Dr. Henrique fez uma pausa. Talvez 6 meses. Carlos Eduardo sentiu o mundo girando. 6 meses. Ana Clara ficaria órfã aos 6 anos, assim como ele ficara aos 25 quando perdeu os pais. Doutor, me dê um minuto com ela. Na UTI, Marina estava conectada a diversos aparelhos.
Carlos Eduardo se sentou ao lado da cama e pegou a mão dela entre as suas. Marina, preciso que você lute. Ana Clara precisa crescer sabendo como é ter uma mãe incrível. E eu... Sua voz falhou. Eu acabei de descobrir que posso amar de novo. E não posso perder você agora. Foi quando sentiu um leve apertar em sua mão. Os olhos de Marina se abriram devagar. Carlos Eduardo, sua voz era um sussurro frágil. Estou aqui. Você está segura. Ana Clara? Está bem. Dona Carmen está cuidando dela. Marina tentou se sentar, mas ele a impediu gentilmente. O médico disse que preciso de transplante. Vai dar tudo certo. Eu prometo. Não prometa coisas que não pode controlar. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Se alguma coisa acontecer comigo, não vai acontecer nada. Carlos Eduardo, me escute. Se eu morrer, cuide da Ana Clara. Não deixe ela ir para um orfanato, por favor. A súplica dele a atingiu como um soco no estômago. Marina, você não vai morrer. Não vou permitir. Promete que vai cuidar dela? Carlos Eduardo olhou para aquela mulher corajosa, mãe solteira que havia lutado sozinha por tanto tempo, e sentiu algo se quebrar e se reconstruir simultaneamente em seu peito. Prometo, mas não porque você vai morrer. Prometo porque quero que nós três sejamos uma família. Marina o encarou com surpresa. O quê? Você me ouviu. Marina, em 2 dias vocês mudaram minha vida completamente. Esta casa não é mais um mausoléu, é um lar. Ana Clara me faz rir. Você me faz sentir vivo. Carlos Eduardo, eu sei que é cedo demais para falar de amor, mas se isso que sinto não é amor, é a coisa mais próxima que já experimentei. Marina fechou os olhos, mais lágrimas escorrendo. Eu também sinto algo por você. Mas e se eu não conseguir a tempo? E se não houver um coração compatível? Vai haver. E enquanto esperamos, vamos viver cada dia como se fosse especial. Você, eu e Ana Clara. Naquele momento, Ana Clara apareceu na porta da UTI, fugindo de Dona Carmen. Correu até a cama e escalou a cadeira de Carlos Eduardo para beijar o rosto da mãe. Mamãe, você me assustou. Pensei que ia para o céu igual ao vovô. Marina sorriu fracamente. Não vou a lugar nenhum, meu amor. Mamãe vai ficar boa. Ana Clara olhou de Marina para Carlos Eduardo. Moço Carlos, você vai cuidar da gente enquanto mamãe fica boa? Carlos Eduardo olhou para Marina, que assentiu quase imperceptivelmente. Vou cuidar de vocês para sempre, Ana Clara. Se vocês quiserem. Para sempre mesmo. Que nem um papai de verdade. Como Carlos Eduardo responderia a essa pergunta inocente que poderia mudar o rumo de suas vidas para sempre? Que nem um papai de verdade. A pergunta de Ana Clara ecoou pela UTI silenciosa. Carlos Eduardo olhou para Marina, que o observava com uma mistura de esperança e medo nos olhos. O mundo parecia ter parado naquele momento. Ana Clara, Marina começou suavemente. O Carlos Eduardo é nosso amigo. Ele está sendo muito gentil, mas... Sim, Carlos Eduardo interrompeu, surpreendendo a ambas. Que nem um papai de verdade. Ana Clara deu um gritinho de alegria e se jogou nos braços dele. Sabia que você era especial. Agora vou ter uma família igual às outras crianças. Marina estava sem palavras, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Carlos Eduardo estendeu a mão livre e entrelaçou os dedos com os dela. Marina, casa comigo. O monitor cardíaco dela disparou. Carlos Eduardo, Você acabou de... Estou te pedindo em casamento. Aqui e agora, nesta UTI, com Ana Clara como testemunha. Mas você mal me conhece, e eu posso morrer. Você não pode... Posso sim. Marina, passei 5 anos morto por dentro. Você e Ana Clara me trouxeram de volta à vida. Quero ser pai dela. Quero ser seu marido. Quero que sejamos uma família. Ana Clara puxou a barra da camisa hospitalar da mãe. Mamãe, casa com ele. Ele é rico, tem uma casa grande e ele gosta da gente de verdade. Marina riu entre as lágrimas. Meu amor, casamento não é sobre dinheiro. Eu sei, é sobre amor. E vocês se amam. Eu vejo nos olhos de vocês. Carlos Eduardo se levantou e, para o espanto total de Marina, se ajoelhou ao lado da cama hospitalar. Marina Silva,
Você aceita se casar comigo? Aceita formar uma família comigo? Aceita me deixar cuidar de você e da Ana Clara pelo resto das nossas vidas? Carlos Eduardo, levanta, as pessoas estão olhando. Deixe olharem. Responde. Marina olhou para aquele homem poderoso ajoelhado ao lado de sua cama de hospital, olhou para Ana Clara radiante de felicidade e sentiu seu coração, ainda que doente, transbordar de amor. Sim, sussurrou. Sim, eu aceito. Ana Clara gritou de alegria novamente, desta vez alto o suficiente para fazer Dr. Henrique vir correndo. O que aconteceu aqui? Os batimentos cardíacos dela dispararam. Doutor, Carlos Eduardo disse ainda ajoelhado. Preciso conversar com o senhor sobre acelerar o processo do transplante. Carlos Eduardo. Não, Marina protestou. Não quero que você use dinheiro ou influência por minha causa. Marina, vou usar tudo o que tenho para salvar você. Dinheiro, influência, conexões, tudo. Dr. Henrique observava a cena com um sorriso. Na verdade, acabei de receber uma ligação. Temos um coração compatível disponível em Brasília. Se confirmarmos a compatibilidade total, podemos operar amanhã. O silêncio que se seguiu foi absoluto. É verdade? Marina perguntou sem acreditar. Vou confirmar agora, mas os sinais iniciais são muito positivos. Quando o médico saiu, Carlos Eduardo beijou a mão de Marina. Viu? O universo quer que sejamos uma família. E se der errado? E se o transplante não funcionar? Vai funcionar. E se não funcionar, vamos enfrentar juntos. Você, eu e Ana Clara. Ana Clara subiu na cama e se deitou cuidadosamente ao lado da mãe. Mamãe, agora você vai ficar boa e a gente vai morar para sempre na casa do papai Carlos. Papai Carlos? Marina repetiu, olhando para ele. Se ela quiser me chamar assim, eu adoraria. Naquela noite, Carlos Eduardo não saiu do hospital. Dormiu na cadeira ao lado da cama de Marina, segurando a mão dela. Ana Clara dormiu entre eles, finalmente segura de que sua família estava completa. Às 4 da manhã, Dr. Henrique voltou com os resultados. Marina é 99% compatível. Vamos operar em 6 horas. Carlos Eduardo sentiu o mundo parar novamente. 6 horas, e saberia se teria a chance de construir a família que sempre sonhou ou se perderia o amor que acabara de encontrar. Papai Carlos, Ana Clara sussurrou, ainda meio dormindo. Minha mãe vai ficar boa, né? Ele beijou a testa da menina. Vai sim, pequena. Papai vai cuidar de tudo. Mas como Carlos Eduardo lidaria com as 6 horas mais longas de sua vida, esperando para descobrir se Marina sobreviveria à cirurgia que poderia salvá-la ou levá-la para sempre? 6 horas e 43 minutos. Era quanto tempo Marina estava no centro cirúrgico. Carlos Eduardo havia memorizado cada segundo, cada tique do relógio na parede da sala de espera. Caminhava de um lado para outro, as mãos nos bolsos, a gravata desfeita, os cabelos desalinhados. Ana Clara estava sentada no colo de Dona Carmen, fingindo colorir um livro, mas seus olhos seguiam cada movimento dele. A menina havia se tornado seu reflexo. Quando ele parava, ela parava de colorir. Quando ele respirava fundo, ela fazia o mesmo. Papai Carlos, ela disse de repente, senta aqui comigo. A palavra papai ainda fazia o coração dele pular uma batida. Ele se sentou ao lado de Dona Carmen e Ana Clara, imediatamente se transferiu para seu colo. Tá com medo? Ela perguntou, encostando a cabeça no peito dele. Um pouco, ele admitiu honestamente. Eu também. Mas você disse que mamãe ia ficar boa. E vai ficar. Como você sabe? Carlos Eduardo olhou para aqueles olhos grandes e confiantes. Como explicar para uma criança de 6 anos que às vezes a vida não dá garantias? Que às vezes pessoas boas morrem mesmo quando não deveriam? Porque sua mãe é uma guerreira, e guerreiras não desistem fácil. Ana Clara assentiu seriamente. Mamãe é sim uma guerreira. Ela sempre falava que a gente era um time pequeno, mas forte. Agora somos um time maior. Você, sua mãe e eu. E Dona Carmen também. Dona Carmen sorriu, os olhos úmidos. Claro que sim, querida. Carlos Eduardo olhou para a governanta que havia cuidado dele nos momentos mais difíceis após a morte de Letícia. Carmen, obrigado por tudo. Senhor Carlos, em 15 anos trabalhando para o senhor,
Nunca o vi tão vivo quanto agora. Essa menina e a mãe dela trouxeram luz de volta para esta família. Às 11 horas, Dr. Henrique apareceu na porta da sala de espera. Ainda estava com a roupa cirúrgica, a máscara pendurada no pescoço. Sua expressão era neutra. Carlos Eduardo se levantou, o coração na garganta. Ana Clara se agarrou em sua camisa. Doutor? A cirurgia foi um sucesso. O coração novo está funcionando perfeitamente. Carlos Eduardo sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Ana Clara gritou. Ela está viva? Mamãe está viva? Está sim, pequena, mas vai ficar dormindo por algumas horas ainda. O corpo dela precisa se acostumar com o coração novo. Quando posso vê-la? Carlos Eduardo perguntou. Em algumas horas. Ela vai ficar na UTI pós-cirúrgica por alguns dias, mas as chances de rejeição são mínimas. Quando o médico saiu, Carlos Eduardo se ajoelhou na frente de Ana Clara e a abraçou forte. Você ouviu, pequena? Mamãe está bem. Ana Clara começou a chorar, de alívio, de felicidade, de exaustão emocional. Agora ela vai ficar boa para sempre. O coração novo vai durar muito, muito tempo. Sua mãe vai ver você crescer, casar, ter filhos. E você vai estar com a gente também? Se vocês me deixarem para sempre. 3 horas depois, Marina despertou na UTI. Sua primeira palavra foi, Ana Clara. Estou aqui, mamãe. A menina estava colada no vidro da UTI, as 2 mãos espalmadas contra ele. Marina tentou sorrir, ainda sonolenta pela anestesia. Carlos Eduardo entrou e pegou sua mão. Como se sente? Diferente. Como se o peito estivesse mais forte. Está mesmo. Você tem um coração jovem e saudável agora. De quem era? Dr. Henrique, que havia entrado para verificar os sinais vitais, respondeu. Uma jovem de 20 anos que sofreu morte cerebral em um acidente de moto. A família dela quis que o coração salvasse alguém que pudesse aproveitar a vida. Marina fechou os olhos emocionada. Preciso agradecer a essa família. Já providenciei uma carta de agradecimento em seu nome, Carlos Eduardo disse. E também uma doação substancial para a campanha de doação de órgãos em nome dela. Papai Carlos, Ana Clara falou alto para que a mãe ouvisse através do vidro. Agora você vai casar com mamãe mesmo? Marina olhou para Carlos Eduardo, ainda processando tudo o que havia acontecido. Você realmente me pediu em casamento na UTI ontem? Pedi. E você aceitou. Eu aceitei mesmo, ela sorriu. Deve ter sido a medicação. Foi o coração. O seu, não o novo. Marina apertou a mão dele. Carlos Eduardo, você tem certeza? Ainda vou precisar de cuidados médicos, medicação, acompanhamento. Marina, você quase morreu ontem. E a única coisa que eu pensava era que não tinha dito que te amo. Então estou dizendo agora. Eu te amo. Lágrimas escorreram pelos olhos dela. Eu também te amo. Ouvi, Ana Clara gritou dançando do lado de fora da UTI. Eles se amam. Dona Carmen, eles se amam. Mas como esse momento de felicidade seria perturbado quando uma figura do passado de Marina aparecesse inesperadamente, ameaçando destruir a família que eles estavam construindo? 2 semanas depois da cirurgia, Marina estava em casa, se recuperando no jardim da mansão, quando Dona Carmen veio correndo. Senhora Marina, tem um homem na porta dizendo que é pai da Ana Clara. Diz que quer falar com a senhora. O sangue de Marina gelou. Diego? Aqui? Carlos Eduardo, que estava trabalhando no laptop ao lado dela, se levantou imediatamente. Não deixe ele entrar, Carmen. Já é tarde. Uma voz masculina ecoou pela porta de entrada. Oi, Marina. Tempo que não te vejo. Diego Fernandes apareceu no jardim como se fosse dono do lugar. Tinha a mesma aparência de 7 anos atrás. Cabelo bem cortado, roupas caras, sorriso falso. Só que agora parecia mais calculista. Ana Clara, que brincava na piscina, saiu correndo quando viu o homem estranho. Se escondeu atrás de Carlos Eduardo. Quem é você? Perguntou desconfiada. Diego sorriu um sorriso que não chegou aos olhos. Sou seu papai, princesa. Seu papai de verdade. Eu já tenho papai. Ana Clara respondeu firme, agarrando a perna de Carlos Eduardo. Diego, o que você quer? Marina perguntou, tentando manter a voz controlada. Soube que você deu sorte na vida. Rica agora, né? Casando com um milionário.
Ele olhou ao redor da propriedade com inveja mal disfarçada. Pensei em vir conhecer minha filha. Sua filha? Carlos Eduardo deu um passo à frente, a voz perigosamente baixa. Onde você estava quando ela estava doente? Onde estava quando Marina quase morreu? Não sabia que ela estava doente. Ninguém me contou. Porque você desapareceu, Marina gritou se levantando. O esforço fez ela ficar tonta, e Carlos Eduardo imediatamente a amparou. Marina, não se exalte. Você ainda está se recuperando. Diego observou a interação com interesse. Ah, o marido rico cuidando da esposa doente. Que tocante. Papai Carlos, Ana Clara sussurrou. Quero que esse homem vá embora. Ouviu? Ela me chama de pai porque eu estive aqui quando ela precisou. Diego riu amargamente. Papai Carlos? Que fofo. Mas legalmente eu sou o pai dela. Está no registro. Marina empalideceu. O que você quer, Diego? Quero conhecer minha filha. Talvez até pedir a guarda compartilhada. Você sabe, agora que vocês têm dinheiro, posso oferecer uma vida boa para ela também. Está querendo dinheiro, Carlos Eduardo constatou friamente. Estou querendo meus direitos como pai. Você não tem direitos, Marina disse, tremendo de raiva. Você me abandonou grávida. Disse que eu deveria resolver o problema sozinha. Ana Clara olhou de um adulto para outro, começando a entender que alguma coisa séria estava acontecendo. Mamãe, por que você está brava? Marina se ajoelhou na frente da filha, ignorando a tontura. Ana Clara, você se lembra que eu te contei que seu pai biológico foi embora antes de você nascer? Sim. Você disse que ele não estava pronto para ser papai. Este é ele. Ana Clara olhou para Diego, depois para Carlos Eduardo, depois para a mãe. Mas eu não quero ele. Quero o papai Carlos. Viu só? Diego fingiu estar magoado. Você envenenou ela contra mim, Marina. Isso é alienação parental. Carlos Eduardo deu 2 passos em direção a Diego, que instintivamente recuou. Se você não sair da minha propriedade nos próximos 30 segundos, vou chamar a segurança. Não precisa de ameaças. Vim aqui em paz. Diego tirou um cartão do bolso. Marina, este é o cartão do meu advogado. Vamos resolver isso civilizadamente. Quero estabelecer uma pensão adequada para Ana Clara e horários de visitação. Pensão? Marina quase gargalhou. Você nunca deu um centavo para ela. Porque não sabia que ela existia depois que você desapareceu. Eu desapareci? Você me abandonou. Mamãe e papai Carlos, parem de gritar. Ana Clara começou a chorar. Eu não gosto desse homem. Ele está fazendo vocês brigarem. Carlos Eduardo imediatamente se acalmou e pegou Ana Clara no colo. Desculpa, pequena. Ninguém vai mais gritar. Diego observou a cena com um sorriso calculista. Interessante como ela confia mais no padrasto do que no pai verdadeiro. Eu sou o pai verdadeiro dela, Carlos Eduardo disse com firmeza absoluta. Pai é quem cria, quem ama, quem está presente, não quem aparece 7 anos depois interessado em dinheiro. Vamos ver o que a justiça acha disso. Diego se virou para sair, depois olhou para trás. Ah, Marina, parabéns pelo transplante. Deve ter custado uma fortuna. Sorte sua ter achado um marido rico. Quando Diego finalmente saiu, Ana Clara estava chorando no colo de Carlos Eduardo. Marina estava pálida, tremendo. Marina, você precisa se sentar, Carlos Eduardo disse, carregando Ana Clara e guiando Marina para a poltrona do jardim. Ele pode tirar ela de mim, Marina sussurrou em pânico. Carlos Eduardo, ele pode conseguir a guarda dela. Não vai conseguir. Vou ligar para meus advogados agora mesmo. Mas ele é o pai biológico. Carlos Eduardo se ajoelhou na frente dela, ainda com Ana Clara no colo. Marina, me escute. Não vou deixar ninguém separar nossa família. Ninguém. Ana Clara levantou a cabeça. Papai Carlos, aquele homem pode me levar embora? Carlos Eduardo olhou nos olhos da menina, que havia se tornado sua filha do coração. Nunca. Papai não vai deixar. Como Carlos Eduardo usaria todo o seu poder e influência para proteger a família que amava? E que revelação sobre o passado de Diego mudaria completamente o jogo? O escritório de advocacia Mendes em Associados nunca havia visto Carlos Eduardo tão determinado. Sentado à mesa de reunião com Marina ao lado, ele batia os dedos impaciente, enquanto o Dr. Roberto Mendes,
o melhor advogado de família de São Paulo, explicava a situação. O problema é que Diego está no registro de nascimento como pai. Isso lhe dá direitos legais automáticos, Dr. Mendes explicou. Ele pode pedir visitação e até guarda compartilhada. Mesmo tendo abandonado Marina grávida? Carlos Eduardo perguntou. Abandono moral é difícil de provar legalmente. Precisamos de evidências concretas. Marina estava pálida. Doutor, e se eu contar que ele me pressionou para abortar, que me deixou sem dinheiro, grávida e sozinha? Seria sua palavra contra a dele, a menos que tenhamos testemunhas ou provas. Carlos Eduardo se recostou na cadeira, pensativo. Doutor, quero que contrate um investigador particular. Quero saber tudo sobre a vida de Diego dos últimos 7 anos. Carlos Eduardo, Marina tocou seu braço. Isso pode ser caro. Marina, não existe dinheiro no mundo que seja mais importante que proteger Ana Clara. Dr. Mendes assentiu. Vou colocar meu melhor investigador no caso. Mas há outra questão, Carlos Eduardo. Você e Marina não são legalmente casados ainda. Isso pode complicar sua posição como pai adotivo. Então, vamos casar. Agora. Marina o olhou surpresa. Carlos Eduardo, Marina, quero me casar com você não só para proteger Ana Clara, mas porque te amo. Porém, se casarmos oficialmente, posso iniciar o processo de adoção imediatamente. Mas eu ainda estou me recuperando da cirurgia. Podemos fazer algo simples, apenas no civil. Uma cerimônia maior depois, quando você estiver totalmente recuperada. Dr. Mendes interrompeu. A outra coisa. Carlos Eduardo, seus advogados empresariais me procuraram. Parece que Diego está investigando sua situação financeira. O que isso significa? Ele quer saber exatamente o quanto você vale. Pode estar preparando um pedido de pensão substancial. Carlos Eduardo riu amargamente. Claro, não é sobre Ana Clara, é sobre dinheiro. 3 dias depois, Carlos Eduardo e Marina se casaram no cartório, com Ana Clara como única testemunha. A menina usava um vestido rosa novo e segurava um buquê pequeno de margaridas. Agora somos uma família de verdade? Ana Clara perguntou quando saíram do cartório. Sempre fomos, pequena. Carlos Eduardo respondeu, beijando a testa dela. Agora é só oficial. Mas a lua de mel durou pouco. Na segunda-feira seguinte, o investigador particular trouxe informações que mudaram tudo. Diego Fernandes tem dívidas de jogo de quase 2 milhões de reais, o investigador relatou. Deve dinheiro para pessoas perigosas. Recentemente, foi visto frequentando cassinos clandestinos em São Paulo. Dívidas de jogo? Marina repetiu, chocada. Tem mais. Ele estava noivo de uma socialite rica, Camila Torriani. Mas ela rompeu o noivado na semana passada, quando descobriu sobre as dívidas. Carlos Eduardo e Marina trocaram olhares. Ele apareceu aqui exatamente quando perdeu a fonte de dinheiro, Carlos Eduardo murmurou. E tem mais uma coisa. O investigador continuou. Diego não trabalha há 2 anos. Vive de mesadas de mulheres ricas que ele seduz. Dr. Mendes bateu na mesa. Isso muda tudo. Um homem com dívidas de jogo não é adequado para ter guarda de uma criança. Mas ainda não resolve o problema, Marina disse. Ele ainda pode pedir visitação. Foi quando Ana Clara, que estava brincando no canto do escritório, disse algo que fez todos se virarem. Papai Carlos, aquele homem mentiu para vocês. O que, pequena? Ele disse que não sabia de mim, mas ele sabia sim. Carlos Eduardo se ajoelhou na frente dela. Como você sabe disso? Porque quando eu era pequeninha, uns 3 anos atrás, ele apareceu no nosso quartinho. Mamãe não estava em casa. Ele perguntou se eu era filha dele, e quando eu disse que sim, ele disse que não podia me levar porque não tinha dinheiro ainda. O silêncio no escritório foi absoluto. Ana Clara, Marina disse devagar. Você tem certeza disso? Tenho, sim. Ele até me deu um doce e disse para não contar para você porque seria uma surpresa. Marina colocou as mãos no rosto, emocionada. Ele sabia. Sabia onde estávamos e escolheu não ajudar. Dr. Mendes estava digitando furiosamente. Isso é abandono voluntário. Se conseguirmos provar que ele teve contato e escolheu não assumir responsabilidade, podemos usar isso contra ele. Tem alguém que pode ter visto? Carlos Eduardo perguntou. Ana Clara pensou por um momento. Dona Francisca, a vizinha de baixo.
Ela sempre via tudo e falava com todo mundo. Carlos Eduardo olhou para o investigador. Encontre essa Dona Francisca. 2 horas depois, eles tinham não apenas o testemunho de Dona Francisca, mas também as gravações das câmeras de segurança do prédio que mostravam Diego saindo do apartamento 3 anos atrás. Agora temos munição, Dr. Mendes disse com satisfação. Abandono voluntário, dívidas de jogo, comportamento inadequado. Podemos não só negar a guarda, como processar por abandono de incapaz. Carlos Eduardo abraçou Marina e Ana Clara. Ouviram? Não vão conseguir nos separar. Ana Clara olhou para ele com seus olhos grandes e sérios. Papai Carlos, você promete que sempre vai estar aqui? Prometo, pequena. Para sempre. Mas como Diego reagiria quando descobrisse que seus planos haviam sido descobertos? E que última cartada desesperada ele jogaria para tentar destruir a felicidade da família? A ligação chegou em uma terça-feira chuvosa, enquanto Carlos Eduardo estava em reunião. Paula, sua secretária, entrou na sala de conferências com uma expressão preocupada. Senhor Santos, é urgente. É sobre Ana Clara. Carlos Eduardo se desculpou com os investidores e atendeu a ligação. Carlos Eduardo, sou eu, Marina. Diego esteve na escola de Ana Clara. Disse que era o pai e tentou levá-la embora. O sangue de Carlos Eduardo gelou. Onde você está? Na escola. A diretora não deixou ele levar Ana Clara, mas ele fez um escândalo. Ana Clara está muito assustada. Estou indo, não saiam daí. Carlos Eduardo chegou à escola em 15 minutos. Encontrou Marina no pátio consolando Ana Clara, que estava agarrada nela como uma lapa. O que aconteceu exatamente? Ele perguntou à diretora, senhora Patrícia. Um homem apareceu aqui dizendo ser o pai biológico da Ana Clara. Mostrou documentos, disse que tinha direito de buscar a filha. Quando Ana Clara se recusou a ir com ele, ele começou a gritar que a menina estava sendo alienada contra ele. Papai Carlos, Ana Clara chorou. Ele disse que você não era meu pai de verdade e que ia me levar para longe da mamãe. Carlos Eduardo a pegou no colo, sentindo uma raiva fria queimar em seu peito. Ninguém vai te levar de nós, pequena. Ninguém. Senhora Patrícia, Marina disse, já providenciamos uma ordem judicial para que Diego não se aproxime de Ana Clara. Vou trazer os documentos amanhã. Será necessário. Este tipo de situação é muito delicada para a escola. No carro, voltando para casa, Ana Clara estava silenciosa demais. Carlos Eduardo a observava pelo retrovisor, preocupado. Ana Clara, você está bem? Papai Carlos, aquele homem pode mesmo me levar embora de vocês? Carlos Eduardo parou o carro no acostamento e se virou para olhá-la nos olhos. Ana Clara, me escute bem. Você é minha filha do coração. Posso não ter feito você crescer na barriga da mamãe, mas te amo como se tivesse feito. E nunca, nunca vou deixar alguém te levar de nós. Mas ele disse que vocês estavam mentindo para mim. Marina pegou a mão da filha. Meu amor, nós nunca mentiríamos para você sobre algo importante. Diego é seu pai biológico, sim, mas ele nos abandonou. Papai Carlos é quem escolheu te amar e cuidar de você. Ana Clara pensou por um momento. Então eu posso escolher quem eu quero que seja meu pai? Pode sim, Carlos Eduardo respondeu. E sua escolha é a mais importante de todas. Então eu escolho você, papai Carlos, para sempre. Mas quando chegaram em casa, descobriram que Diego havia escalado o muro da propriedade e estava esperando no jardim. Marina, Carlos Eduardo, precisamos conversar. Roberto, o motorista, já estava chamando a segurança, mas Diego gritou. Só quero 5 minutos. Tenho uma proposta para vocês. Ana Clara vai para dentro com Dona Carmen, Carlos Eduardo instruiu. Agora. Quando Ana Clara saiu de perto, Carlos Eduardo se aproximou de Diego. Você tem 30 segundos antes da segurança chegar. Olha, vamos parar com essa guerra. Eu sei que vocês não querem que eu faça parte da vida da Ana Clara. E para ser honesto, eu também não quero muito essa responsabilidade. Marina o encarou, incrédula. Então por que está fazendo isso? Porque preciso de dinheiro, muito dinheiro. Diego olhou diretamente para Carlos Eduardo. Você paga 500 mil reais e eu assino um documento renunciando a todos os direitos sobre Ana Clara. Vocês nunca mais vão me ver. Você está tentando vender sua filha? Marina gritou.
Estou oferecendo uma solução para todos. Vocês ficam com Ana Clara, eu fico com o dinheiro para resolver meus problemas. Carlos Eduardo riu amargamente. Dívidas de jogo, né? Quanto você deve? Diego empalideceu. Como você... Sei de tudo, Diego. As dívidas, os cassinos, as mulheres ricas que você usa. Ana Clara é só sua última tentativa de conseguir dinheiro fácil. E daí? O dinheiro é seu. 500 mil não é nada para você. Você tem razão. Carlos Eduardo disse calmamente. 500 mil não é nada para mim. Mas não vou dar nenhum centavo para você. Então Ana Clara vai crescer sabendo que o padrasto dela preferiu brigar na justiça do que resolver as coisas civilizadamente. Foi a gota d'água. Carlos Eduardo deu um passo em direção a Diego, que recuou. Escute bem, verme. Ana Clara vai crescer sabendo que o pai biológico dela tentou vendê-la por dinheiro, e quando ela crescer, vai agradecer a Deus por ter escapado de você. A segurança chegou nesse momento e escoltou Diego para fora. Mas antes de sair, ele gritou, isso não acabou, vou processar vocês por tudo que vocês têm. Naquela noite, Carlos Eduardo estava em seu escritório quando Ana Clara apareceu na porta de pijama. Papai Carlos, posso dormir com você e a mamãe hoje? Tive pesadelo. Claro, pequena, vem cá. Ana Clara se aconchegou no colo dele. Papai Carlos, você vai me contar a verdade sobre aquele homem? Carlos Eduardo respirou fundo. Ana Clara, seu pai biológico não é uma pessoa boa. Ele só quer dinheiro, não quer você. Mas por que ele fala que me quer? Porque mentirosos mentem, pequena. Mas você não precisa se preocupar com isso. Você tem uma família que te ama de verdade. Ana Clara o abraçou apertado. Eu sei, e eu amo vocês também. Como a revelação final sobre o passado de Diego e uma decisão corajosa de Ana Clara mudariam o destino de todos para sempre. O julgamento estava marcado para uma quinta-feira de março. Carlos Eduardo, Marina e Ana Clara entraram no Fórum de São Paulo escoltados por seguranças privados. A situação havia se tornado pública após Diego vender sua versão da história para um programa de televisão sensacionalista. Milionário tenta comprar filha de pai biológico. Era a manchete nos jornais. Diego havia pintado a si mesmo como um pai amoroso, lutando contra um empresário poderoso que usava dinheiro para manipular o sistema. Dr. Mendes os encontrou na entrada. Tenho boas notícias. O investigador encontrou mais evidências sobre Diego. Ele tentou fazer a mesma coisa com outras 2 mulheres nos últimos 5 anos. O que significa isso? Marina perguntou. Significa que temos um padrão de comportamento. Diego procura mulheres vulneráveis, as engravida, e depois volta anos depois tentando extorquí-las ou as famílias delas. Na sala de audiências, Diego estava sentado com seu advogado, vestindo um terno modesto e uma expressão de vítima estudada. Quando viu Ana Clara entrar de mãos dadas com Carlos Eduardo e Marina, fez uma encenação de pai emocionado. Minha filha, murmurou alto o suficiente para o juiz ouvir. Ana Clara se escondeu atrás de Carlos Eduardo, claramente desconfortável. O juiz Marcos Antônio Silva, conhecido por sua justiça imparcial em casos de família, abriu a sessão. Estamos aqui para decidir sobre a guarda da menor Ana Clara Silva. Senhor Diego, o senhor está pedindo guarda compartilhada baseado em que alegações? O advogado de Diego se levantou. Excelentíssimo. Meu cliente é o pai biológico da criança e foi impedido de exercer seus direitos paternais devido à manipulação do atual padrasto, que usa sua influência financeira para alienar a criança. Dr. Mendes se levantou em seguida. Excelentíssimo. Vamos provar que o senhor Diego abandonou voluntariamente a criança e sua mãe, e que agora retorna motivado apenas por interesse financeiro. O juiz assentiu. Vamos às evidências. Durante 3 horas, testemunhas foram chamadas. Dona Francisca, a antiga vizinha, confirmou que Diego havia visitado Ana Clara anos atrás e escolhido não assumir responsabilidade. O investigador apresentou evidências das dívidas de jogo e do padrão de comportamento com outras mulheres. Mas foi quando chamaram Ana Clara para depor que tudo mudou. Ana Clara, o juiz disse gentilmente, você sabe por que estamos aqui? Sim, senhor juiz. É porque aquele homem quer me levar embora do papai Carlos e da mamãe.
E você gostaria de ir com ele? Não, senhor, ele me assusta. Por que ele te assusta? Ana Clara olhou para Diego, depois para Carlos Eduardo, que a encorajou com um aceno. Porque ele só apareceu quando soube que temos dinheiro agora. Antes, quando mamãe estava muito doente e a gente não tinha nem comida direito, ele não veio. Ele só quer dinheiro, não me quer. O advogado de Diego tentou objetar, mas o juiz o silenciou. Ana Clara, me conte sobre sua família agora. Os olhos da menina se iluminaram. Papai Carlos me salvou no dia que mamãe desmaiou. Ele pagou o médico, deu remédio para mamãe, me deu uma casa linda para morar. Ele lê histórias para mim, brinca comigo, me leva na escola. É o melhor papai do mundo. E sua mãe? Mamãe é uma guerreira. Ela lutou muito para cuidar de mim sozinha. Agora ela está bem porque papai Carlos cuidou dela também. Ana Clara, o juiz perguntou diretamente, se você pudesse escolher, quem você gostaria que fosse seu pai legal? Papai Carlos. Ele me ama de verdade. Diego se levantou abruptamente. Excelentíssimo. A criança foi claramente manipulada. Foi então que Ana Clara fez algo que ninguém esperava. Ela desceu da cadeira de testemunha, caminhou até Diego e disse, com a voz clara e firme, Senhor, você não é meu pai. Pai é quem cuida, quem ama, quem fica quando a gente está doente. Você só quer dinheiro. Papai Carlos me quer porque me ama. O silêncio na sala era absoluto. Além disso, Ana Clara continuou, olhando diretamente nos olhos de Diego. Eu lembro de você 3 anos atrás. Você disse que não podia me levar porque não tinha dinheiro. Você mentiu dizendo que não sabia de mim. Diego empalideceu completamente. Ana Clara, Não. Você mentiu. E mamãe sempre me ensinou que mentirosos não são pessoas boas. O juiz bateu o martelo. Ordem. Ana Clara, volte para seu lugar. Mas o estrago estava feito. Diego havia sido confrontado por sua própria filha, na frente de todo o tribunal, com sua mentira fundamental. Dr. Mendes se levantou. Excelentíssimo, solicitamos que seja feito um exame de DNA imediato para confirmar a paternidade, visto que o senhor... Diego tem um histórico de fazer falsas alegações de paternidade. Objeção, gritou o advogado de Diego. Aceita, disse o juiz. Senhor Diego, o senhor se submeterá ao exame de DNA? Diego olhou para seu advogado, depois para Ana Clara, depois para Carlos Eduardo e Marina. Todos os olhos estavam sobre ele. Eu preciso de um momento para consultar meu advogado. Não há necessidade de consulta, senhor Diego. É uma pergunta simples, sim ou não. Diego hesitou por tanto tempo que sua própria resposta se tornou clara para todos na sala. Como essa hesitação fatal de Diego revelaria a verdade mais chocante de todas, mudando completamente o destino de Ana Clara? Senhor Diego, estou esperando sua resposta sobre o exame de DNA. O juiz repetiu, sua paciência claramente se esgotando. Diego olhou para seu advogado, que sussurrou algo em seu ouvido. O rosto de Diego se transformou de nervoso para resignado. Excelentíssimo. Gostaria de retirar meu pedido de guarda. Um murmúrio percorreu a sala. Carlos Eduardo pegou a mão de Marina, ambos sem acreditar no que estavam ouvindo. Senhor Diego, o senhor tem certeza dessa decisão? Diego olhou para Ana Clara, que o observava com seus olhos grandes e inteligentes. Por um momento, algo parecido com remorso passou por seu rosto. Sim, excelentíssimo. Retiro todos os pedidos relacionados à menor Ana Clara Silva. O juiz assentiu. Muito bem, caso encerrado. A guarda permanece com a mãe, senhora Marina Santos, e autorizo o processo de adoção pelo senhor Carlos Eduardo Santos. Ana Clara pulou da cadeira e correu para Carlos Eduardo e Marina. Ganhamos, mas Diego não havia terminado. Ele se aproximou lentamente do grupo. Marina, disse com a voz baixa, posso falar com Ana Clara um momento? Carlos Eduardo se colocou instintivamente na frente da menina, mas Marina tocou seu braço. Deixe, sussurrou. Ana Clara precisa ouvir isso. Diego se ajoelhou na frente de Ana Clara, ficando na altura dos olhos dela. Ana Clara, você estava certa sobre mim. Eu só voltei porque precisava de dinheiro, não porque queria ser seu pai. A menina o observou seriamente. Eu sei. Você tem uma família muito boa agora.
Carlos Eduardo é um homem muito melhor do que eu jamais serei. Eu sei disso também. Diego sorriu tristemente. Você é muito esperta. Sua mãe te criou muito bem. Ele olhou para Marina. Desculpa, Marina. Por tudo. Diego, Marina disse suavemente, eu te perdoo. Mas vá embora e construa uma vida decente para você. Diego assentiu, se levantou e saiu do tribunal sem olhar para trás. 3 meses depois, a família estava reunida no jardim da mansão para uma comemoração dupla. A finalização da adoção de Ana Clara e o primeiro aniversário do transplante de Marina. Dr. Henrique estava presente, sorrindo ao ver Marina correndo atrás de Ana Clara no jardim. O coração novo está funcionando perfeitamente, disse para Carlos Eduardo. Marina vai viver uma vida longa e saudável. Doutor, não temos como agradecer. Vocês já agradeceram. Vivendo, sendo felizes, formando uma família linda. Ana Clara correu até eles, ofegante de tanto brincar. Papai Carlos, posso falar uma coisa importante? Claro, pequena. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Agora você é meu pai de verdade no papel também. Carlos Eduardo a pegou no colo. Ana Clara, você quer saber uma coisa? Você me ensinou que ser pai não tem nada a ver com sangue ou papel. Tem a ver com amor. E você me ensinou que nem todos os homens vão embora, Marina disse, chegando perto e abraçando os dois. Nunca, Carlos Eduardo prometeu, beijando a testa de cada uma. Nunca vou embora. Ana Clara olhou ao redor do jardim, as roseiras que Marina havia plantado, a casa que se tornara um lar de verdade, a família que havia se formado do amor, não do sangue. Mamãe, disse de repente, você lembra quando você me contava que um dia nossa vida ia ser diferente? Lembro, meu amor. Você estava certa. Nossa vida ficou diferente. Ficou perfeita. Carlos Eduardo olhou para sua esposa e sua filha, não biologicamente, mas em todos os sentidos que importavam, e sentiu seu coração, que havia estado morto por 5 anos, transbordar de vida. Dona Carmen apareceu na porta com um bolo de chocolate. A festa pode começar. Naquela noite, depois que Ana Clara foi dormir, Carlos Eduardo e Marina se sentaram no jardim, observando as estrelas. Carlos Eduardo, Marina disse suavemente, às vezes eu ainda não acredito que tudo isso é real. Por quê? Porque há 1 ano eu estava morrendo sozinha, sem dinheiro para me tratar. E agora você tem um coração novo, uma família, uma vida inteira pela frente. Marina se aconchegou no braço dele. Você salvou nossas vidas. Vocês salvaram a minha, ele respondeu. Eu estava morto por dentro, Marina. Você e Ana Clara me trouxeram de volta à vida. Ana Clara ainda fala em ter um irmãozinho, Marina disse brincando. Carlos Eduardo sorriu. E o que você acha dessa ideia? Acho que nossa família está perfeita do jeito que está, mas se o universo decidir nos mandar mais um presente, vamos receber com amor, ele completou. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a paz e a felicidade que haviam encontrado. Carlos Eduardo, Marina disse finalmente, obrigada por acreditar no amor de novo. Obrigado por me ensinar que algumas vezes as melhores famílias são aquelas que escolhemos, não aquelas em que nascemos. Do quarto do andar de cima veio a voz sonolenta de Ana Clara. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Eu amo vocês. Nós também te amamos, pequena princesa. Eles responderam juntos. E assim, sob as estrelas de São Paulo, a família Santos finalmente estava completa. Carlos Eduardo havia encontrado o amor e a paternidade que pensava ter perdido para sempre. Marina havia encontrado não apenas um coração novo, mas um companheiro que a amava incondicionalmente, e Ana Clara havia ganhado o pai que sempre sonhou ter. Porque no final, o amor verdadeiro não é sobre perfeição ou facilidade. É sobre escolher ficar, sobre lutar pelo que importa, sobre transformar feridas em força e solidão em família. E quando uma menina corajosa de 6 anos decide pedir ajuda a um estranho em um elevador quebrado, ela não imagina que está prestes a curar 2 corações adultos que precisavam desesperadamente de amor. Às vezes, os milagres vêm disfarçados de crianças pequenas que simplesmente se recusam a desistir.